a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 7. Aos domingos nós estamos fazendo a exposição do livro dos Salmos, mas hoje nós vamos dar uma pausa. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente volta a esta série. Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Texto bastante conhecido, que nos diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Até aí. Meus irmãos, uma passagem bíblica que serve de contexto para esta passagem aqui é o livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós temos ali a história de Ana, uma mulher angustiada de alma. Nós conhecemos a história, você conhece a história. Ana não podia ter filhos, e isso a angustiava muito. E todos os anos, quando Ana e a sua família subiam ao templo para as festas e os cultos anuais, Ana subia e se colocava diante do Senhor em oração, e ali ela derramava a sua alma diante de Deus, expressando a sua angústia e a sua dor. Isso a feria muito. Era motivo de grande tristeza para ela, a ponto de ela desconsiderar tudo o mais, porque ela não tinha essa bênção de ser mãe. Num episódio bastante conhecido, quando ela estava numa dessas ocasiões orando, o sacerdote Eli observou de longe que ela só mexia com seus lábios, não saía nenhum som. E ele perguntou se ela estava embriagada, se ela estava bêbada. E ela responde: não, meu senhor, é que eu sou uma mulher atribulada de alma, e eu venho colocando diante do Senhor uma questão por muito tempo, e a minha alma está profundamente angustiada. Eu ainda não recebi do Senhor aquilo que eu tenho pedido com tanta insistência. E nós sabemos o desfecho dessa história. Deus abençoa a Ana, abrindo a sua madre, concedendo um filho. E ter filho naquela cultura, naquele contexto, era algo muito significativo, porque todas as mulheres israelitas, de alguma forma, tinham a expectativa de que ela seria uma mãe, ou que ela seria a mãe do Messias. Então, além do fato de que na cultura judaica ter muitos filhos era algo muito bom, como um sinal da bênção, da providência de Deus, havia a expectativa também das mulheres. Cada mulher tinha a expectativa de que no seu ventre fosse gerado o Messias prometido. Então isso angustiava muito a Ana. E nós temos nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, o cântico de Ana. Depois dela ter a sua oração respondida, ela então louva ao Senhor. Ela exalta o Senhor pelo seu benefício concedido a ela. Meus irmãos, nesse episódio de 1 Samuel, eu entendo que nós podemos destacar 3 aspectos importantes na oração de Ana, e que eu entendo que eles estão presentes aqui também no texto de Mateus 7. O fato de Ana subir anualmente e se prostrar diante do Senhor em sujeição,
mostra que ela tinha uma atitude humilde em relação à oração. Ela não se coloca diante de Deus de maneira arrogante, mas ela se humilha diante do Senhor. Uma outra questão que nós podemos destacar na oração de Ana é a sua intensidade, o seu fervor, mesmo que ali no seu silêncio, de alguma forma o sacerdote ficou incomodado, porque parecia que ela estava angustiada. Então, todos os anos, Ana subia ao templo e ela colocava essa questão diante do Senhor, com muita intensidade, expressando diante dele a angústia da sua alma. E uma outra questão que nós podemos observar é a persistência na oração. Eu entendo que esses três elementos estão presentes aqui nessa passagem, e eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. A necessidade de nos portarmos diante de Deus em humildade na oração, de intensificarmos a nossa oração diante de Deus, especialmente por questões lícitas, e acima de tudo por questões lícitas, precisamos intensificar as nossas orações. Parece que há na passagem uma progressão, pedir, buscar e bater. Parece que há uma progressão no sentido mostrando que há uma intensificação do servo do Senhor ao se colocar diante dele em oração. E por fim, a perseverança, que eu entendo que seja o ponto central dessa passagem. Jesus quer nos ensinar acerca da persistência e da perseverança na oração. Essa passagem se encontra no famoso Sermão da Montanha, que foi proferido por Jesus, começa no capítulo 5 desse evangelho e vai até o capítulo 7. No capítulo 6, se a gente tomar esse capítulo como o contexto da nossa passagem, Jesus disse que cuidaria das necessidades físicas do seu povo. E ele inclusive usaria o povo para acolher o necessitado, para que o seu povo, a sua igreja, fosse esse braço de misericórdia estendido em favor dos outros. Então, no capítulo 6, Jesus trata especificamente sobre isso, as nossas necessidades aqui, agora. Daí a necessidade que ele fala de ajudar o necessitado, o pobre, dar esmola, e daí por diante. No capítulo 7, Jesus tem como objetivo mostrar que nós temos necessidades espirituais. Nós temos necessidade de relacionamento com Deus, e ele foca bastante no assunto da oração. Então essa é a ênfase do capítulo 7, que eu gostaria de seguir aqui o que o Senhor expôs na sua palavra, a trazer alguns ensinamentos para nós e algumas aplicações também importantíssimas. O primeiro princípio, meus irmãos, que nós observamos na passagem, seguindo aquelas três orientações, a questão da humildade, nós observamos no verso 7, a parte A, diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Esse é o primeiro verbo de 3 que nós encontramos aqui nesse primeiro verso. Jesus diz pedir, é um mandamento, é uma ordem. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos pedir a Deus aquilo que nos é necessário. Ele diz pedi e dá-se-vos-á. O sentido aqui é de uma pessoa que vai a um superior, a um juiz e clama a ele para que ele tenha misericórdia e atenda o seu pedido, atenda a sua necessidade. Jesus conta a parábola famosa da viúva que importunava o juiz, e Jesus mostra exatamente a necessidade que nós temos de nos colocarmos diante de Deus, suplicando o seu favor, assim como aquela mulher fazia diariamente, importunando aquele juiz. Ela não podia fazer absolutamente mais nada além disso do que pedir, e pedir, e pedir, e todas as manhãs ela estava ali na porta daquele juiz, ou no local onde ele trabalhava, ou na própria casa dele, pedindo: julga a minha causa. Pedi
e dar-se-vos-á. Considerando que a petição, nesse caso aqui, é feita de um subordinado a um superior, a nossa atitude, meus irmãos, nessa petição deve ser de humildade. Jesus conta uma parábola para mostrar como não deve ser a nossa postura nesse sentido. Em Lucas capítulo 18, nós temos ali a famosa parábola do fariseu e do publicano. Esses dois homens sobem ao templo para orar, e Jesus primeiramente foca no fariseu. E o texto diz que aquele homem se dirigiu a Deus, e nós notamos um detalhe interessante, que ele não pede nada. O fariseu não pede nada. A única coisa que ele faz é elogiar a si mesmo. E o texto diz que ele batia no peito, ele dizia: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como os demais. E aí ele começa a tecer uma série de elogios a si mesmo, dizendo: eu dou o dízimo de tudo, eu sigo as recomendações religiosas, eu faço tudo conforme a cartilha prescreve. E Jesus diz que ele orava de si para si. Esse homem, meus irmãos, ele demonstra uma atitude arrogante, soberba, porque ele não pede nada. A única coisa que ele faz é colocar diante de Deus aquilo que aparentemente eram virtudes. Ele diz: eu não sou como os demais, verso 11 de Lucas capítulo 18, roubadores, injustos. E ele fala de uma série de comportamentos que são reprovados por Deus e que ele supostamente não os praticava. Agora nós observamos uma atitude completamente diferente do publicano. No verso 13 dessa mesma passagem, aquele homem, ele mal ousava olhar para os céus, mas ele dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu não sou digno de me colocar diante do Senhor, porque o Senhor é superior a mim. Eu sou um miserável pecador. E ele era um publicano. E nós sabemos quem eram os publicanos: eram cobradores de impostos, normalmente desonestos. A exemplo de Zaqueu, que cobrava sempre além daquilo que de fato a pessoa deveria pagar. E uma parte ele embolsava como propina, e a outra parte ele devolvia ao governo. Então as pessoas odiavam os publicanos. É provável que esse homem se reconhecia assim. Por isso, quando ele se coloca diante de Deus, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esse é o primeiro verbo que nós observamos no texto. É um inferior suplicando ao superior o seu favor. O segundo verbo: buscai e achareis. Pedir parece que não envolve ação alguma, mas o segundo verbo parece que já envolve ação. Buscai e achareis. A ideia desse texto aqui, desse verso, desse verbo, é como se você estivesse procurando algo muito precioso, de grande valor, que você perdeu. Como aquela mulher que perde uma das suas joias, e ela vasculha, ela procura com diligência, ela insiste, persiste na sua procura. É essa a ideia que Jesus está querendo nos mostrar aqui, de que na oração nós devemos buscar de maneira intensa, como alguém que está procurando algo de grande valor. Não sei se você já perdeu uma coisa muito preciosa, e aí você perde tempo ou gasta tempo procurando, não dá para deixar para trás. É esse mesmo sentido que Jesus atribui aqui à oração, no sentido de que nós devemos buscar de Deus aquilo que nós necessitamos, como filhos, como pessoas carentes da graça
e da misericórdia do Senhor. Buscai e achareis. O terceiro verbo que o Senhor coloca aqui acerca da oração: e quem bate, abre-se-lhe-á. Abrir-se-lhe-á. Parece que há, como eu falei no início, uma progressão aqui. Pedir, que parece que não envolve ação. Buscar, que já envolve algum tipo de ação, de intensidade. E agora aqui o terceiro verbo parece que intensifica mais ainda. Os autores, ao analisarem essa passagem, eles descrevem dessa forma, como se Jesus estivesse querendo descrever também essa necessidade de intensificação nas nossas orações. E o terceiro verbo é batei. A quem bate, abre-se-lhe-á. Em Lucas capítulo 11, do verso 5 ao verso 8, Jesus conta a parábola do amigo importuno, que ilustra esse terceiro verbo aqui. Um amigo recebeu uma visita de madrugada, já era altas horas, e ele não tinha nada para oferecer àquela visita. E ele vai na casa do seu amigo, vizinho, e ele bate na porta. E o vizinho diz: olha, os meus filhos já estão dormindo, nós já estamos nos preparando para dormir, para descansar. E ele insiste, ele bate na porta, até que aquele amigo se sente tão incomodado, que ele se levanta e dá aquilo que o seu amigo estava lhe pedindo. Meus irmãos, quando Jesus conta essa parábola e quando ele fala aqui do bater, não é que Deus se sinta incomodado quando nós insistimos na oração, mas o que ele quer enfatizar é a necessidade da persistência, de alguém que vai na casa do outro e busca suprir a sua necessidade, como este amigo. Nós devemos ir diariamente a Deus em oração e, usando aqui a linguagem, bater na porta da graça diariamente, persistentemente, buscando da parte de Deus aquilo que nós tanto necessitamos. Esse é o primeiro ponto que nós observamos aqui nessa passagem. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. No verso 8, Jesus agora respondendo a esses três verbos do verso 7, ele fala acerca das promessas para quem busca, para quem pede e para quem bate. E aí Jesus diz no verso 8: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Para cada verbo que envolve ação na petição, existe um verbo correspondente para a promessa da resposta. Para cada verbo em que Jesus nos instiga na oração, existem outros três verbos que apontam para a resposta, para a promessa de Deus. Todo o que pede, recebe. Nós precisamos aqui entender isso aqui de forma melhor. Esse versículo aqui tem sido usado muitas vezes pelas pessoas para justificarem qualquer tipo de pedido que elas fazem. Então, às vezes, os pedidos mais absurdos possíveis. E elas se firmam aqui nessa passagem para dizer o seguinte: a Bíblia diz, Jesus recomenda que se eu pedir, Ele vai me dar. Então, seja o que for que eu venha pedir, o Senhor vai me dar. Então, por exemplo, se eu pedir para assumir o cargo mais elevado na minha carreira, na empresa que eu trabalho, Deus vai me dar, porque afinal de contas Ele faz uma promessa aqui: pedi
e dá-se-vos-á. Meus irmãos, essa passagem precisa ser entendida dentro do contexto geral do ensino da Escritura. Se nós observarmos no Sermão da Montanha, especialmente capítulos 6 e 7, e também o capítulo 8, nós podemos incluir o capítulo 8 de Mateus, Jesus está falando de necessidades básicas que nós temos. Ele não está falando dos nossos caprichos. Ah, Senhor, eu queria uma casa no bairro mais chique de Jacobina. Eu quero pedir ao Senhor uma casa no condomínio de alto padrão em Jacobina. E eu creio, porque a tua palavra diz que se eu pedir, o Senhor vai me dar. O autor sagrado está partindo do princípio aqui, de dois princípios importantes, de que a oração, que é bem sucedida, ela é baseada no conhecimento de Deus. Então nós nunca vamos pedir, ou seja, nunca o servo de Deus que tem um relacionamento pessoal com Ele e que conhece a Deus, nunca vai pedir, primeiro, coisas que não são lícitas, e coisas que em última análise não glorificam a Deus, são para o nosso próprio deleite, para o nosso bel prazer, e não para a glória de Deus. Então a oração que é bem sucedida, ela é baseada no conhecimento de Deus. Tanto nós vamos ver mais à frente que a oração parte do princípio aqui de que é um filho que está pedindo ao Pai. Então esse filho que está pedindo ao Pai, ele sabe qual é a vontade dele, ele conhece os desígnios do Pai, ele conhece a vontade do Pai, em última análise, para a sua própria vida. Nós entendemos que quando Jesus diz, pois todo o que pede recebe, e essa relação filial e paternal, é por isso que ele diz que recebe, essa oração se baseia também na fé. É alguém que vai a Deus e que pede com fé, em nada duvidando. Essa é a oração bem-sucedida. Que quem pede, recebe. Aquela que é baseada no conhecimento de Deus. E também aquela que é mediada por fé. No versos 9 a 11, Jesus vai mostrar exatamente que nós devemos pedir com confiança, porque Deus estabelece conosco uma relação paternal, filial. Olha o que diz os versos 9 a 11. Ora, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui nesses versos 9 a 11, Jesus nos ensina a confiar em Deus como Pai. Lembram-se da oração do Pai Nosso? Aqui Jesus é como se ele estivesse destrinchando essa oração. Ele diz, os discípulos dizem ao Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus diz, vocês quando orarem, digam assim, Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, nós devemos entender Deus como o nosso Pai. E o Pai, Ele sempre dá aos seus filhos coisas boas, não o que eles querem. Quem é pai aqui sabe que nem sempre o que os nossos filhos pedem, por mais que eles estejam plenamente convictos de que é o melhor para eles, os pais entendem que não é.
E se o filho pedir ao pai uma coisa boa e o pai entender que de fato é boa para ele, ele vai lhe conceder. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais vosso Pai que está no céu. E ele usa a ilustração aqui dizendo: quem é o filho que pede ao pai pão e ele lhe dá uma pedra? Parece que há uma semelhança, né? Pão e pedra, talvez até mesmo no formato, mas o pai não dá uma pedra ao filho. E ele diz mais: ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? O pai não faz isso. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Os nossos filhos nem sempre têm o discernimento do que é melhor para eles. Um pai, por exemplo, que dá uma moto a um filho menor de idade, porque esse é o grande desejo do coração dele, não está lhe fazendo boa coisa. Assim também é Deus. Às vezes nós pedimos coisas, meus irmãos, e temos plena consciência de que elas são para o nosso bem e glorificam a Deus. E Deus nos diz: não. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, de você insistir numa questão e pedir a Deus, e Deus não te dá. E aí os anos se passam, você até se esquece daquilo que você estava pedindo, e aí lá na frente você se lembra daquela oração que você fazia, e você descobre que Deus não lhe deu, e percebe que foi para o seu bem, e você diz: Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me concedeu. Talvez se o Senhor tivesse me concedido naquela época, teria me estragado, não seria bênção para mim, seria para o meu próprio mal. Existem algumas orações que, graças a Deus, Ele não nos responde. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Eu quero voltar, portanto, ao texto quando Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Deus só nos dá coisas como um pai que ama os filhos, que são para o nosso próprio bem e para a glória dele. Muitas vezes nós não temos, e Tiago diz, porque não pedimos. E quando pedimos e não recebemos, muitas vezes é porque pedimos mal, para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres, para o nosso próprio deleite, e não para a glória de Deus. Martin Lloyd Jones, comentando essa passagem e falando daquelas orações que Deus não nos responde, ele diz o seguinte: graças a Deus, Ele não respondeu a todas as minhas orações com um sim, mas Ele me deu o que eu precisava, mesmo quando eu não sabia o que precisava. Graças a Deus que Ele não nos responde a algumas orações, e quando Ele responde, é porque Ele quer nos dar coisas boas. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Eu entendo que quando nós compreendemos as coisas dessa forma, o nosso relacionamento com Deus, ele se torna mais amistoso, mais submisso, mais confiante. Porque sabemos que as nossas orações, até mesmo aquelas que nós fazemos tão intensamente e
tão recorrentemente, e que às vezes Ele não nos responde com um sim, conforme nós pedimos, quando Ele assim o faz, é para o nosso bem, porque o Pai, Deus como Pai, sempre dará coisas boas aos que lhe pedirem. E se Ele não nos concede, é porque ou não é o tempo dEle, ou porque não é para Ele nos conceder aquilo. Às vezes a resposta de Deus é: ainda não é o tempo. Em outros momentos a resposta dEle é não, categórico. E muitas outras vezes a resposta dEle é um sim, imediato. E muitas outras vezes sequer pedimos e Deus nos concede de maneira graciosa. Em 1 Reis capítulo 5 tem um registro interessante a esse respeito, a famosa oração de Salomão. Ele está prestes a assumir o reinado de Israel, desafio muito grande, muito jovem, substituindo seu próprio pai Davi, e ele, consciente disso, ele se humilha diante do Senhor, e ele pede a Deus sabedoria, entendimento para governar aquele povo. E a resposta de Deus é: visto que você não me pediu a morte dos seus inimigos, que você não me pediu carros e cavalos, você não me pediu prosperidade e riqueza, eu vou te conceder o que você pediu, sabedoria e entendimento, e vou acrescentar mais estas coisas que você não me pediu. E nós sabemos quem é Salomão, quem foi Salomão. Um homem sábio, rico, próspero, porque Deus graciosamente respondeu ou abençoou a ele, mesmo que ele não tivesse pedido. Nós somos surpreendidos às vezes por Deus, nesse sentido. Muitas vezes Deus nos concede bênçãos que nós nem estávamos pedindo, ou que já oramos por ela um tempo atrás e já tínhamos parado de orar, e de repente Deus vem e nos abençoa, como um pai que gosta de dar coisas boas aos seus filhos. Eu gostaria de concluir esse sermão nessa noite, meus irmãos, trazendo algumas aplicações no sentido de encorajar os irmãos acerca da oração. Talvez você esteja negligenciando isto. Todos nós de alguma forma negligenciamos a oração. Esse é um dos meios de graça que nós muitas vezes não usamos adequadamente. Oração é uma forma de estreitar o nosso relacionamento com Deus. É a maneira que temos de expressar diante dEle as nossas petições, as nossas inquietações, os nossos medos, as angústias, e também pedirmos a Ele o que nós necessitamos. Não negligencie a prática da oração, mas ao fazê-lo, tenha em mente que você é um inferior, que está indo a Deus, portanto, humildemente peça. Não decrete nada, não declare nada, porque se Deus graciosamente quiser te conceder aquilo que você está pedindo, Ele o fará, não por causa do tom que você usou na oração. Nós devemos, ao invés de fazer como aquele fariseu que colocava-se diante de Deus de maneira tão arrogante, devemos ter a mesma postura daquele publicano, porque de fato nós somos publicanos, ou éramos no sentido espiritual. Nós éramos transgressores da lei de Deus e ainda hoje a transgredimos. Nós não somos muito diferentes daquele publicano. É por isso que, ao orarmos, devemos bater no nosso peito dizendo, não literalmente, mas Senhor, eu sou um miserável e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor ouça a minha oração, e nós precisamos ir ao Senhor e pedir aquilo que nós temos necessidade. Não é errado pedir. Devemos também, meus irmãos, intensificar as nossas orações e buscar do Senhor.
Buscar no Senhor, não confiar na força do nosso braço, não confiar na força do homem, na força do cavalo, como diz a Escritura, mas devemos confiar no Senhor e por isso devemos ir a Ele buscando o que nós temos necessidade e devemos também bater. A porta da graça está sempre estendida sobre os filhos de Deus. E essa porta da graça nos foi aberta pelo sumo sacerdote. Antigamente nós tínhamos uma cortina que nos separava de Deus. Hoje não há mais impedimento, porque essa porta está aberta. E todas as vezes que nós batemos nela, todas as vezes que nós recorremos ao Senhor, Ele, como um Pai, se estende, se inclina para nos ver e nos ouvir. Quais são as suas petições? Talvez você esteja orando há anos pela conversão de alguém. Eu comecei a ler um pouco a história dos pais da igreja e tenho ultimamente lido bastante a respeito de Santo Agostinho, que foi um teólogo da patrística. A patrística é aquele período histórico da igreja que vem logo depois dos apóstolos. E Agostinho nasceu em 354, morreu em 430, filho de uma mulher piedosa, uma mulher crente, Mônica. Ela é muito citada por pessoas que querem falar de mães que oram pelos seus filhos. E Mônica orou por anos a fio pela vida de Agostinho. O desejo dela era que ele servisse ao Senhor. Mas Agostinho, ele sempre foi entregue a uma vida dissoluta. Ele fala isso no seu livro Confissões, onde ele descreve muito da sua vida pregressa, sua vida imersa no pecado, transitando ali em várias filosofias, ora abraçando uma, não se dava por satisfeito, abraçava a outra, até que um dia, e ele relata isso da sua experiência mística, ele estava no jardim de casa, e ele ouviu, não sabe se uma criança mesmo falou, ou se foi o próprio Espírito Santo falando literalmente no seu coração: toma e lê. E ele, angustiado, estava no jardim de casa, foi e pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente, numa passagem que dizia que nós não devemos viver em embriaguez, em pudicícias, dissoluções. E aquela palavra invadiu o coração de Agostinho. E ele, a partir daquele momento, daquela experiência, ele foi alcançado pela graça do Senhor. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus age, e Ele escolheu agir assim, usando meios. Deus podia agir, apesar dos meios, sem os meios, e muitas vezes age contra os meios. Mas aprove a Deus, na sua sabedoria, de usar meios para agir, e um desses meios é a oração. Deus cumpre os seus propósitos também por meio da oração. Eu não sei pelo que você tem pedido, pelo que você tem orado, o que você tem buscado, de que maneira você tem acessado a Deus. Lembre-se de uma coisa: Deus é um Pai amoroso, que tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Se você tem pedido por coisas lícitas, que glorificam a Deus, persista na oração, insista, intensifique mais a sua oração. Se você orava uma vez, ore duas. Se você orava uma vez por semana, ore todos os dias. Há necessidade da gente intensificar as nossas orações também. Meus queridos irmãos, quem nos ensinou acima de tudo a importância da oração foi Cristo Jesus, que sendo Deus, Senhor de todas as coisas,
enquanto esteve aqui nesse mundo, Jesus desenvolveu a prática da oração. Ele orou para escolher os discípulos. Ele orou antes de iniciar o seu ministério. Ele orou para que mortos ressuscitassem, como é o caso de Lázaro. Ele orou pela multiplicação dos pães. Ele orou antes da cruz, quando ele estava angustiado no jardim do Getsêmani. Ele orou enquanto estava pregado na cruz. Ele orou depois da sua morte. E a Bíblia diz que ele assentou-se à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ele ora por nós todos os dias, para que nós não nos percamos, para que nós nos mantenhamos firmados nas veredas da justiça. Louvado seja Deus por suas misericórdias. Amém. Vamos orar nesse instante.